Acho que está quase bom. Agora ficou alto demais. Som. Assim o pessoal testa som. Tá bom? Pode falar. Boa noite. Fiquei feliz, viu? Porque eu falei, no terceiro boa noite vai ser aquele boa noite tão xoxinho para mim, né? Vai ser aquele boa noite, mas não, né? Foi boa noite animado, gostei. Boa noite então, boa noite ao pessoal que está nas salinhas também. Boa noite aos desencarnados, porque, não sei se acho que todo mundo sabe, né? Quando a gente desencarna, a gente não vira santo. Também não vira anjo, não fica lá no céu tocando harpa. Também não vira cupido dando flechada. A gente continua o trabalho. Então, os espíritos são trazidos para as palestras e para os cursos para assistir a gente também. Então, por isso que a gente tem que dar boa noite para eles, que eles sejam bem-vindos, né? Que vão nos acompanhar. Olha que imagem linda que eu trouxe para vocês hoje. Estamos muito bem acompanhados ou não estamos, né? Eu não sou boba, trouxe ele para ficar aqui do meu ladinho, para me ajudar na missão, né? E a gente vai falar de um tema que é dele. Meu jugo é leve. Mas então, o tema de hoje, começando, eu queria falar mais uma coisa antes de começar. Gente, eu estava com saudade de vocês. A gente, quando fica agora assim, sem vir aqui uma vez, né? Não vim vez passada, eu já fico com saudade. Porque a gente entra aqui, é uma ambiência tão gostosa, as pessoas são tão amorosas, tão carinhosas. Não sei se quando sai do seu espírito é a mesma coisa, mas pelo menos aqui são, né? E isso é muito bom, a gente se sente super acolhido. Então eu fico feliz de vir, tá? O tema de hoje então se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O título desse capítulo é O Cristo Consolador. Vocês já repararam que às vezes é Jesus, às vezes é Cristo? E por quê, né? Cristo não é sobrenome de Jesus, não é. Cristo significa ungido, Messias, um enviado. É como se eu falasse assim, esqueci seu nome, Gumercindo, o presidente da missa, né? Eu estou dando uma qualificação para ele. Então, Cristo seria uma qualificação de Jesus, aquele que tem uma ligação com o alto. Por isso que a gente às vezes vai ver Jesus e às vezes a gente vai ver Cristo escrito. O capítulo que a gente vai estudar é bem pequenininho. Esse capítulo são só 2 páginas do Evangelho. É uma característica do Evangelho que a segunda parte seja das instruções dos Espíritos, Espíritos que ajudaram a codificação. Esse capítulo em especial, todas as instruções dos Espíritos são assinadas pelo Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Apresenta a vocês, Jesus. É Ele. Jesus é o Espírito de verdade que assina essas mensagens. Jesus é o governador do nosso planeta. Já estava aqui porque Ele é co-criador do planeta. Ele já estava aqui no nosso planeta antes que qualquer um encarnasse pela primeira vez. Ajudou. Ele é co-criador, governador. Ele é um espírito puro, um espírito perfeito. Ele esteve muito próximo, muito de pertinho, junto a Kardec, no seu trabalho da codificação, como se fosse até um mentor dele mesmo. E o trabalho de codificação, então, de Kardec, ele trouxe para a gente o Pentateuco, que nós já sabemos quais são esses 5 livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, ainda bem que os desencarnados estão falando junto comigo. Evangelho, Céu e Inferno e, por último, a Gênesis. Que o nosso amigo aqui de vez em quando dá, né? A Gênesis. Então a gente já sabe que
Kardec trouxe essa codificação e Jesus estava lá bem presente, bem próximo, tomando conta desse trabalho. O tema, então, é o meu jugo é leve. O que é jugo? A gente não tem o hábito de ler rodapé, né, das coisas. O rodapé, onde vem as explicações, mas lá no Evangelho, no rodapé, vem dizendo o que é jugo. Jugo tem lá um significado. Jugo é obediência. Pode ser também sujeição ou submissão. Nós vamos adotar então a obediência, né? Jesus está falando para a gente, o meu jugo é leve. A obediência que eu peço é leve. Passamos então da introdução, todo mundo sobreviveu, né? Vamos lá. Vamos para o texto evangélico, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E diz o seguinte, Jesus falando, olha que imagem linda, outra que eu trouxe para vocês. Maravilhosa, né? Gente? Tenso, né? Ninguém responde, né? Bom, ele diz então, Jesus está falando, vinde a mim. Ele está dizendo para a gente, não busca força e consolação no mundo, porque você não vai encontrar. O mundo não vai te oferecer isso. Ele está dizendo para a gente, o mundo é incapaz. Então, lá no livro Jesus e o Evangelho, a psicologia profunda, a luz da psicologia profunda, que é uma psicografia de Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, Joana vai dizer para a gente que Jesus é o grande médico das almas. Ele conhece profundamente a alma humana. Então, ele vem nos trazer um remédio que vai nos curar. Ele vai apresentar para a gente a terapia recuperadora, né, das coisas do passado que nós fizemos, como também vai nos trazer a libertadora, que vai fazer com que a gente evite novos comprometimentos. Ele propõe a total libertação da perturbação, a conquista da nossa luz interior, superando a sombra da consciência. O que é sombra? Será que é sombra de guarda-sol? Não é, né? Sombra, Joana de Ângeles também explica para a gente. Sombra é tudo aquilo que a gente não quer que o outro descubra e que muitas vezes a gente também não quer ver. O que é isso? As nossas imperfeições. Então a gente não pode esconder as imperfeições que nós temos. O que a gente precisa fazer? Iluminar essa sombra. Como é que a gente ilumina a sombra? A gente acolhe, a gente reconhece que tem essa imperfeição. E aí começa a tratar essa imperfeição, seguindo os ensinamentos de Jesus, se transformando até que a gente ilumina então essas imperfeições. Está dando para ouvir? Tá. Então assim que se faz. E continua. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados. Veja que ele fala vós todos. Ele não faz diferença alguma. Se a pessoa, qual é o estágio evolutivo da pessoa, o grau de comprometimento da pessoa. Ele fala vós todos, que estáis carregados ou em sofrimento. Vocês conhecem alguém que não esteja carregado ou em sofrimento? Nos dias atuais? Todos, né? Você chega e encontra uma pessoa na rua, em qualquer lugar, e pergunta para a pessoa, como você vai? Aí a pessoa te responde assim, até um instante, vem cá que eu vou te contar. E aí começa, né? Aquela lamúria, aquela lamentação. Você nem imagina, me aconteceu isso. Passei por essa situação e não sei o quê. E eu que sou trabalhadora lá no centro espírita, eu que dou curso no centro espírita, eu que sou palestrante, eu não merecia.
Lógico que não merecia, precisava. Porque justamente através desses desafios existenciais que dão as nossas oportunidades de aprendizado. Não tem outra forma. Então a gente não pode não querer passar pelas coisas. A gente tem que agradecer estar passando pelas coisas. Porque são elas que vão nos oportunizar evoluir através da transformação. A pessoa fala tanto, se queixa tanto, que no final está tão cansada, que ela fala assim, olha, deu minha hora, eu tenho que ir, tenho um compromisso. Nem pergunta como vai você. Não é assim? Ou é só comigo? Será que é pessoal? Não, né? É assim com todo mundo, né? Então tá bom. E aí ele fala, eu vos aliviarei. Jesus está fazendo então uma promessa, a do alívio. Então todos os sofrimentos, as misérias, as dores físicas, as dores morais, emocionais, as perdas de entes queridos, tudo isso vai encontrar consolação na fé, no futuro, na confiança da justiça divina que o Cristo vem ensinar para a gente. Mas para aquele que não espera nada da vida, que susto que eu dei em vocês, né? Ou aquele que duvida, para ver se vocês estão acordados. Para aqueles que não esperam nada depois da vida, ou para aqueles que duvidam disso tudo, há alguma esperança? Não há. O que vai acontecer com eles? A aflição deles vai ser muito maior, porque não tem nada que traga uma esperança. A amargura vai ficar ali presente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que ele está falando? Seja obediente. Se disponha a fazer. Siga o meu exemplo. Eu zelo por ti. Jesus está falando isso aí para a gente. E achareis repouso para vossas almas. A gente então se livra do sofrimento. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seguindo então, mas existe uma condição. Tem uma condição. Jesus estabelece lá uma condição, a sua assistência, que é essa felicidade que ele promete aos aflitos. E essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então vamos falar um pouquinho desse amor e dessa caridade que nos libertam. Será, vamos pensar, que esse amor que Jesus está falando é aquele amor da fila que anda? Lá no relacionamento, começou a se relacionar, começaram as rusgas, não serve, a fila andou. No ambiente social, os amigos, o amigo começou a fazer contrariedade com você, não serve, outro amigo, não quero mais. Na família, o filho está dando defeito, né? Está reclamando, está respondendo, aí a gente pega o filho e manda estudar fora, vai ficar lá longe de mim estudando. Isso é esse amor que liberta? A caridade, há pouco foi dito aqui, né? Da necessidade da caridade, da obra de caridade aqui da casa, a arrecadação das coisas. Será que caridade, nesse momento, de ajudar lá no centro espírita, será que essa caridade que liberta é a gente se desfazer das coisas quebradas, que a gente tem apego e não quer jogar fora? Não vou jogar fora, imagina isso, tem 50 anos, estou tão apegada, vou estar lá no centro espírita, nem funciona, mas eu estou lá, porque eles vão resolver. A roupa puidinha, será que caridade
É a gente guardar uma roupa 20 anos no armário, achando que uma hora vai emagrecer e vai caber na roupa. E depois que ela está toda mofada lá, a gente dobrar e botar lá no centro espírita. Isso é caridade? Não é caridade, né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar ao próximo como a ti mesmo. Um item é o maior mandamento. Vai dizer lá pra gente o quê? Que um doutor da lei foi lá testar Jesus, perguntando a ele qual é o maior mandamento. Jesus então respondeu a ele: o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Não precisa fazer coro. De todo o coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Esse é o maior. É o primeiro. Isso é adoração? É ficar dizendo: eu amo Deus, 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 Deus. Isso é amar a Deus? Amar a Deus é a gente conhecer os ensinamentos de Deus. É a gente aprender os ensinamentos de Deus. É a gente respeitar e praticar esses ensinamentos. É nós acreditarmos nesta justiça, nesta bondade e nesta misericórdia. Isto é amar a Deus. E esse primeiro mandamento é seguido do segundo, que é semelhante a esse primeiro, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Significando fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então a gente já entendeu que nível de amor que a gente tem que praticar. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, o item é capítulo é 11, o item 10, lei de justiça, amor e caridade. Vamos falar agora da caridade. Kardec perguntou aos espíritos na questão 886, o que é essa caridade pretendida por Jesus? Os espíritos então responderam: benevolência para com todos. Benevolência é ser bom para com todos, com qualquer pessoa. E esse ser bom é o quê? É oferecer o nosso melhor. Nós estamos atualmente vivendo a nossa melhor encarnação. Nosso melhor é isso. Então, por que nessa nossa melhor encarnação a gente não pode ser a nossa melhor versão, oferecendo ao outro tudo que a gente tem de melhor? Gente, isso é uma obrigação nossa. Com a gente mesmo, em primeiro lugar, e com o coletivo, em segundo lugar. E ser bom, verdadeiramente bom, é procurar elevar os olhos, os seus próprios olhos, àquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que separa a gente deles. Sabe de quem que eu lembro quando eu falo sobre isso? Eu lembro de Divaldo. Divaldo representou muito bem os moradores de rua, dizendo que eles são os invisíveis. E não é assim? Quando a gente está andando e a gente encontra lá no nosso caminho um morador de rua, a gente finge que não está vendo. Porque a gente muitas vezes tem esse comportamento porque se constrange em não fazer nada para auxiliar aquele irmão que está ali. Outras vezes a gente finge que não está vendo porque a gente ainda não é bom mesmo. Então a gente simplesmente ignora, achando que a gente vai ser feliz enquanto tiver um único irmão nosso infeliz no mundo. Não vamos ser. Estamos todos interligados. O que acontece comigo interfere no outro, no outro, no outro.
Funciona assim. E a última. O que foi isso? Meu não. Não explodi não, né? Não. Então falamos da benevolência. A outra coisa é indulgência com as imperfeições alheias. Ser indulgente é negar que o outro é imperfeito? É dizer que, fingir que não existe nenhuma imperfeição? Não é não. É apesar da imperfeição do outro, eu conseguir reconhecer nele já as suas virtudes, as suas conquistas. Sabe aquela frase que diz assim, me ame quando menos eu merecer, porque é quando mais eu preciso? É bem isso. Quando eu estou no equívoco, é que eu preciso desse amor. Porque quando eu não estou é muito fácil, né? Amar quem não erra, amar quem é mais ou menos perfeito é fácil. O nosso trabalho é amar o difícil. Jesus veio para os doentes. Quem são os doentes? Todos nós. Imperfeitos, doentes. Aqui em tratamento. Então não adianta a gente tem que parar com essa história de ficar rotulando o outro, de debochar, de fazer bullying, né? Isso é um atraso. E a última coisa que ele falou foi o nosso texto inicial, perdão às ofensas. Falou de perdão, não foi no começo? Perdão às ofensas. Pedro perguntou a Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Achando que 7 já era um número expressivo. 7 vezes tá bom, né? E Jesus dá uma desanimadinha nele, né? Porque fala 7 vezes não. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Isso é perdão que não acaba mais. E a gente tem a oportunidade, não tem, de exercitar isso no nosso cotidiano? Muita oportunidade. Então, olha, a caridade segundo Jesus, ela não se restringe nessa caridade material. São todas as relações entre os semelhantes, sejam eles nossos, iguais, inferiores ou superiores. Na questão 887, Jesus vai dizer para a gente que nós temos que amar até os nossos inimigos. Ah, não, peraí, como assim eu vou amar o meu inimigo? Parece até teatro, né? Fazendo assim, como assim? Mas é verdade, as pessoas ficam, como que eu vou amar meu inimigo? Gente, lógico que Jesus não está falando para você amar o seu inimigo como você ama o seu filho, o seu amigo, não é isso não. Jesus está falando para a gente perdoar o seu inimigo e não devolver o mal feito com o mal, devolver o mal com o bem. E que aquele que busca vingança está se colocando abaixo até do inimigo. Então fica a dica, não vamos buscar vingança, não vamos nos rebaixar mais ainda, nos comprometer mais ainda. No capítulo 13, então, do Evangelho, vai falar que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Está falando da caridade sem ostentação, sem assinatura, sem holofote, sem fotografia, né? Porque para Deus, essa caridade com ostentação perde totalmente o mérito. Vai falar também para a gente, dando o exemplo do óbolo da viúva. Jesus está lá no templo com os discípulos, só observando. E ele então vê uma oportunidade de ensinar os discípulos. Quando entra então, o templo funcionava assim, olha. Jesus estava lá em cima e lá embaixo estavam as pessoas circulando. Existia um gasofilácio que era uma urna em metal, feita de metal. Então os mais ricos ficavam por ali, de vez em quando iam lá, jogavam umas moedas que faziam barulho, era de metal, fazia blim, blim, blim. Então todo mundo sabia quantas moedas aquele homem jogou ali dentro. E aí eles ficavam naquela, demonstrando poder, né? Olha, que ele jogou 5, o outro jogou 20. E eles ficavam assim, até que Jesus chama a atenção dos discípulos quando entra uma viúva. Essa viúva deposita na urna lá, no gasofilácio, apenas 3 moedas. Jesus então fala para os discípulos, o que vocês acham? Quem fez a maior caridade aqui? Então explica a eles. Todos
que aqui estão depositando tudo que lhe sobra. 10, 15, 20 moedas. Enquanto que esta viúva, que apenas depositou 3 moedas, depositou tudo o que ela tinha. Então, esta mulher fez a caridade maior do que qualquer um que se encontra aqui. Isso era Jesus, né, gente? Não perdia a oportunidade. Lá vai falar para a gente também assim: quando derdes um banquete, chamai os pobres e os estropiados. O que está dizendo para a gente? Banquete. Quando a gente dá um banquete, a gente faz uma festa, a gente oferece o que tem de melhor, né? E chamar os pobres e os estropiados, que coisa esquisita, né? Por que não vai chamar os amigos e os parentes? Porque os pobres e os estropiados não vão ter como retribuir esse banquete. Então, é a gente oferecer sem esperar retribuição. Olha quanta coisa aí que a gente precisa trabalhar, né? Será que a gente já faz essas coisas? A promessa. A promessa, o Consolador prometido. O que é o Consolador prometido que Jesus prometeu? A doutrina espírita, né? O Espiritismo. Esse relógio, ele corre demais. Eu acho que alguém bota um acelerador aqui, porque não é possível. Você olha de novo, o negócio já, né? Enfim. O Consolador. Vamos então observar aqui nesse momento, vamos observar 3 grandes revelações. A primeira grande revelação, Moisés, né? Exatamente, foi o decálogo de Moisés, os 10 mandamentos, ou os preceitos de Deus, que foram recebidos através de pedras escritas. Moisés recebeu lá no Monte Sinai, segundo o livro Êxodo, né? Esses 10 mandamentos iniciais, eles estavam ali dizendo pra gente o que nós não devemos fazer. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, né? Não furtarás. O segundo momento lá, a segunda revelação, grande revelação, foi qual? A vinda de Jesus. Muito bem, a senhora vai passar com 10. Foi a vinda de Jesus. O Espírito mais perfeito e mais puro que Deus enviou para servir para a gente de modelo, de guia para a humanidade. Através, então, dos 4 evangelhos canônicos, 2 por 2 apóstolos. Quem são os apóstolos? Mateus e João. E 2 apostólicos. Quem são? Marcos e Lucas. Muito bem. Então, tá aí. Esses evangelhos, né, que retrataram toda a vida de Jesus, apontam para a gente, então, nesse momento, o que nós devemos fazer. Estou enfatizando para que fique bem claro. O que devemos fazer? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar os inimigos, fora da caridade não há salvação, né? E a terceira grande revelação, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, vai concluir isso tudo. Vai trazer tudo aquilo que Jesus não pôde dizer naquela época, porque os homens não entenderiam. Vai fazer com que a gente compreenda e recorde os ensinamentos de Jesus. Aponta então as razões, os porquês, que até então a gente não sabia. Vocês entenderam? Que a primeira revelação veio dizer pra gente o que a gente não podia fazer. A segunda veio dizer pra gente o que a gente tinha que fazer. E a terceira veio dar os motivos e dizer como a gente tem que fazer. A primeira, lá em Moisés. A segunda, 1500 anos mais ou menos depois, que foi Jesus. A terceira, 1800
1157 anos depois, que foi o primeiro livro da codificação, que foi em 1857. E 168 anos depois, estamos aqui ainda tentando aprender. Olha quanto tempo que é necessário de aprendizado. E tem gente que acha que pode ficar em casa assistindo série, né? Ou campeonato de futebol, né? Não tem que estar aqui aprendendo essas coisas. Bom, ele também, a doutrina vai esclarecer tudo aquilo que Jesus falou sobre forma de alegoria, né? E sobre esse desenho? Esse desenho é a cópia fiel do que está lá no livro dos Espíritos. O desenho é fiel ao desenho que foi elaborado pelos Espíritos que participaram ajudando dessa codificação. Igualzinho. E eles orientaram então a Kardec que colocasse no começo lá do livro. Porque essa cepa de vinha, esse ramo de parreira, representa o trabalho do Criador. Todos os princípios materiais podem ser melhor representados aqui, o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, que é a variedade de uva. Merlot, Cabernet, Sauvignon. Não é aula sobre vinhos, mas a explicação é essa, tá? O espírito é o licor, é o vinho. E o espírito é o licor. E a alma, ou o espírito, né, unido à matéria, é o barro da uva. Como é que se produz o vinho? A gente precisa espremer a uva. Não é bem assim, é com o pé, né? Mas a gente precisa espremer a uva. E como é que a gente purifica o espírito? Não é espremendo nada não, gente. É se transformando. Mas é o mesmo processo. É se transformando, é se autoconhecendo, é se libertando então daquilo tudo que nos gera sofrimento. Então o homem purifica o seu espírito através do conhecimento, através do corpo. No texto evangélico de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, Jesus disse lá: eu rogarei a meu Pai para que vos envie o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para que permaneça convosco eternamente. Ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. E ele cumpriu, né? O Espiritismo veio então no tempo previsto, já com os homens amadurecidos para esse entendimento, vem realizar essa promessa de Jesus. Os homens então podem observar a lei, que ensina todas as coisas, né? E faz também entender o que o Cristo disse sobre, em forma de parábolas, além de também tudo que ele não pôde dizer naquela época, que ninguém entendeu. Bem-aventurados os aflitos. Então, como é que a pessoa vai ser? Porque bem-aventurado é feliz, né? Como é que a pessoa vai entender? Feliz os aflitos? Se a gente não entender os porquês das coisas, fica muito difícil. Então, o Espiritismo vem trazer a consolação para todos que sofrem, a causa justa, dizendo para a gente que não existe casualidade, não é por acaso, existe motivo. E que se esse motivo não está nesta vida, não está nesta encarnação, está em outra. Além da destinação da Terra, que é um planeta de provas e expiações. Existe uma evolução, né, dos planetas, e a gente sabe que existe uma escala dos mundos. Nós conhecemos 5. Primeiro, vou olhar para a senhora, que é a primeira aluna da sala. Mundo primitivo. Segundo, provas e expiações. Terceiro, regeneração. Quarto, feliz. E 5, divino ou celeste. Esses aí são os que a gente tem notícias, né? Então, gente, ver se eu me perdi aqui, só um instantinho. Para
provas e expiações. Então a gente já sabe que o homem vai sofrer consequências do seu passado. Nós temos aí as expiações, provas e expiações. Expiações são as reparações do passado. E as provas? Então elas se referem ao passado. E as provas se referem ao futuro. Que é o quê? Aquisição de virtudes ou potencializar as virtudes que nós já temos. Está se referindo então ao futuro. O Espiritismo então dá um objetivo útil para todas as dores. É devida, é justa, é como um remédio amargo que cura a gente. É um veículo de adiantamento. E essa purificação é que garante a felicidade nas existências futuras, que dá uma fé inabalável a gente do futuro, né? E quando a gente significa a dor, a gente deveria, eu vou falar deveria, parar de se lamentar. Embora a gente signifique, muitas vezes a gente continua se lamentando, porque o ser humano gosta de lamentar, né? Gosta de reclamar. Se faz sol, nossa, que sol. Se chove, que chuva, meu Deus, né? A gente nunca está satisfeito com nada. Então, a esperança da felicidade futura dá pra gente paciência, resignação e coragem para a gente seguir até o final do caminho, com todos os percalços, as vicissitudes que ele nos apresentar. Então o Espiritismo vem trazer para a gente, ele vem trazer esse conhecimento de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo por aqui, qual o nosso objetivo existencial, né? Agora a gente partiu para instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. O que é advento? Vinda, chegada do Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Jesus, a gente acabou de ver, né? Então, ele vai dizer o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Aqueles que carregam seus fardos e ajudam o nosso próximo, o seu próximo, a carregar os deles, são os meus bens amados. Então, Jesus dá uma atenção especial para quem está fazendo esse movimento. E o segundo, instruí-vos. Instruí-vos nessa preciosa doutrina espírita, que acaba com o nosso erro, né? As nossas revoltas, que ensina o sublime objetivo da aprovação humana. O que é? A evolução. A doutrina espírita vem ensinar isso para a gente. A gente não está aqui passeando, a gente está aqui trabalhando para evoluir, para se libertar do sofrimento, para arrumar a felicidade através dos ensinamentos, da transformação. Que felicidade é essa? É a perfeição. É a plenitude. Vamos falar ainda do devotamento e da abnegação. Vou correr. O devotamento é a dedicação. E a abnegação, o que é? É a renúncia, é o sacrifício. Então, se a gente tomasse como lema essas duas palavras, os espíritos sofredores, se tomassem, né, nós todos, a gente entender essa verdade, ia parar de protestar, se revoltar contra as circunstâncias que nós passamos. Porque a gente vai passar por aqui pelos sofrimentos morais, gente. A terra é isso, nós somos herdeiros de nós mesmos. Vamos herdar os nossos comprometimentos de vidas anteriores, né? Então, eu vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Vamos falar aqui da parábola do joio e do trigo. Vamos fazer uma comparação? Trigo é o que está assim, envergadinho, da cor bege. E o joio é o verde, tá? Então, vamos comparar rapidinho. O trigo é maleável, se curva com facilidade. O joio é muito rígido, não se curva. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Já o joio é apegado à terra e é difícil de ser colhido. O trigo alimenta e dá vida. O joio prejudica o trigo
porque ele tem uma substância tóxica, que é tóxica para o consumo, né? Então vamos falar dessa parábola que diz muito pra gente. O joio e o trigo. Jesus tinha saído de casa, se sentou lá junto ao mar, que não era mar, era um lago, que de tão grande é o lago de Genezaré. Tão grande que ele era chamado Mar da Galileia. Jesus se senta ali e logo vem uma multidão se senta ao redor dele. Ele então entra na barca e começa a falar sobre o reino dos céus e fala sobre em forma de parábolas. E ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio, retirou-se e foi embora. E quando a erva então frutificou e cresceu, apareceu também o joio lá. Os servos do Senhor lá de família foram então perguntar para ele: mas Senhor, o Senhor não plantou somente sementes boas no seu solo? Como é que apareceu então o joio? O Senhor então explicou para eles que o inimigo havia feito aquilo. Os servos então perguntaram se ele queria que eles fossem lá arrancar o joio. E ele responde: não, porque ao arrancar o joio, você também pode arrancar o trigo. Vamos deixar que eles cresçam juntos e no momento da colheita, eu vou pedir aos ceifeiros que retirem primeiro o joio, que atem ele, amarrem e deixem lá para ser queimado. E quanto ao trigo, que eles recolham e levem para o meu celeiro. Essa é a parábola. O joio é uma erva daninha. E você só nota a presença do joio quando ambos cresceram. Antes disso, eles são muito parecidos, o joio e o trigo. Então, essa parábola do joio e do trigo, ela assume duas perspectivas. A primeira perspectiva que a gente vai ver é a individual, do indivíduo, da criatura. Dentro de si, então, a gente teria lá, o indivíduo teria o trigo e o joio, que são as virtudes e as imperfeições, que vão crescendo juntas através das nossas encarnações. E o que acontece então? O joio vai simbolizar essa nossa conduta, essa nossa conduta inferior, que é o nosso orgulho, que é a nossa maledicência, que é a nossa vaidade, que a gente precisa simbolicamente queimar, a gente precisa se desfazer disso. Essa é uma simbologia que a gente pode usar aqui. Nós estamos nessa luta interior com os nossos inimigos interiores, né? E a gente precisa então urgentemente fazer essa reforma íntima. A gente precisa se transformar para que a gente possa ser colhido para o celeiro de Deus, né? A análise que a gente pode fazer, a outra interpretação já é mais ampla. Essa separação já seria simbolizada pela transição planetária, que é o momento que a Terra está passando, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, a gente precisa direcionar a nossa educação moral para que a gente acompanhe o planeta, para que a gente continue no planeta. Porque, caso não, o trigo vai ser separado do joio, né? Essas transformações planetárias, elas acontecem pelo determinismo de Deus. Então, muitos corações que continuarem endurecidos serão exilados para outros planetas e assim eles vão continuar o seu processo evolutivo por lá. Então, o verdadeiro esforço, gente, é o da reforma íntima. Aí eu vou ter que passar um pouco. É o da reforma íntima. A reforma, o que é uma reforma? A reforma é a nossa casa. A gente faz dois tipos de reforma, né? A emergencial, quando um cano estoura, quando quebra alguma coisa, a gente tem que resolver. E a gente faz um outro tipo de reforma, que é aquela do embelezamento, né? Para ficar mais bonito. Então, a reforma emergencial, a gente pode relacionar
com as expiações. Não tem mais tempo, gente. Precisa reparar. Essa é a reforma emergencial. A reforma da benfeitoria, a gente, que é a reforma de vamos mudar a iluminação, a cor da parede, a gente pode relacionar com as nossas virtudes, que a gente está ali desenvolvendo para o nosso futuro, que é a paciência, que vocês estão desenvolvendo aqui de me ouvir, Isso é virtude. Então, são dois tipos de reforma. Agora, também tem aqueles que não fazem nem a emergencial e nem a de melhoria lá de benfeitoria. Eles fazem um jeitinho, daquele jeitinho, que não resolve. Quem que faz o jeitinho é aquele que vem aqui, assiste uma palestra e volta daqui a 6 meses. É aquele que se matricula no curso, porque está passando por um momento difícil, começa a assistir um curso, a coisa vai melhorando, Porque está envolvido, porque está estudando, está aprendendo. Aí o que ele faz? Desaparece. Volta 3 meses depois, quando o problema volta para ele. Esse é o que dá o famoso jeitinho, não resolve. A situação fica ali, só dando um jeitinho. Bom, nós precisamos então fazer essa reforma íntima para gravar esses ensinamentos de Jesus no nosso coração. Trouxe aqui para a gente o Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da casa, mentor espiritual da casa. Olha a frase que ele deixou aqui para a gente, olha. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. De nada vale o conhecimento se a gente não abrir o coração, não introspectar e não praticar esses ensinamentos de Jesus. Não vale. É difícil se transformar muito numa mesma encarnação? Não é fácil. Não é mesmo. É difícil. É impossível? Não é impossível. A gente tem 2 exemplos muito fortes de transformação numa mesma encarnação. Paulo de Tarso, que deixa de ser um perseguidor fervoroso dos seguidores de Jesus para ser um defensor de Jesus como sendo o Messias, o enviado, e um defensor dos seus ensinamentos. E se tornou um dos maiores divulgadores do cristianismo. Um outro exemplo que a gente pode dar é o de Zaqueu. Vocês conhecem a história de Zaqueu? É para terminar, prometo. A história de Zaqueu. Zaqueu, um cobrador de impostos em Jericó. Cobrador de impostos naquela época era odiado, porque ele era considerado um traidor. Ele recolhia os impostos dos judeus e entregava para os romanos. Então ele era odiado, riquíssimo. Zaqueu, então, já tocado, chamado por Jesus, já tinha sentido, Sente uma curiosidade absurda de conhecer Jesus. Então ele vai a um local onde ele sabe que Jesus vai passar. Só que Zaqueu era muito baixinho. Então ele sobe numa árvore, que é uma figueira chamada sicômoro. Ele sobe para poder ver Jesus. Jesus então se volta, encontra o olhar de Zaqueu, vai até Zaqueu e fala para Zaqueu: importa que eu esteja na sua casa hoje. Aqueles que estavam super perto de Jesus ficaram horrorizados. Como assim? Porque naquela época já tinha fofoca, Já tinham falado que Jesus ia passar por ali, ele foi. E aí já começou aquela fofoca. Como assim? Jesus na casa de Zaqueu, um homem rico? Não, o que é isso, O pessoal ficou preocupado. Mas Jesus vai. Zaqueu é tão tomado. Jesus tinha fisicamente um magnetismo absurdo. E tem espiritualmente até hoje esse magnetismo, Mas enfim, Zaqueu então é tomado e acontece ali um milagre. Zaqueu diz a Jesus que vai dar metade de tudo que ele possui aos pobres. E que se defraudou alguém, ele vai restituir 4 vezes aquele valor. Se opera então ali um milagre. Olha a importância de Jesus ir na casa desse homem. Então, gente, que a gente possa pedir a Jesus que ele opere esse milagre na gente, através da nossa transformação. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar. Não sei se essa turma é aquela que gosta do canto ou não é, mas eu não vou cantar sozinha não. Vocês conhecem a música? É
para encerrar. Não conhece? Conhece? Sim? Não? Então vamos comigo? Então vamos. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Agora, gente, com sentimento, olha. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Cura todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Que a gente abra os nossos corações para que Jesus faça esse milagre na gente, enchendo a gente de coragem, de força e determinação, para que a gente possa passar pelos desafios com essa certeza absoluta da justiça, na bondade e na misericórdia do Pai. Muita paz a todos. Graças a Deus.